Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nesta igreja de Santana, os que acompanham mediante a transmissão, celebramos uma missa votiva pelas vocações religiosas. A oração da coleta já ressaltava que todos os fiéis são chamados à perfeição, mas dentre os fiéis, alguns são chamados para um segmento mais particular, mais íntimo com o Senhor, a exemplo dos apóstolos. A primeira leitura, Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18, um tratado sobre a sabedoria. A gente recorda que, logo na abertura, Tiago, se apresentando como servo de Jesus, ele dirigia esse seu documento aos irmãos da dispersão. Então, seja os cristãos provindos do paganismo, mas particularmente os cristãos provindos do judaísmo, em contato com a língua grega e, por conseguinte, também com a filosofia grega, que influenciou todo o cenário do Mediterrâneo, com a sua cultura, a sua contribuição filosófica, com a sua língua, não é? Inclusive chegando até a nossa língua portuguesa. Quantas palavras, quantos elementos ainda sobrevivem na nossa cultura, resquício daquela tão grande cultura do passado. Então, São Tiago, era importante também que ele tratasse da sabedoria, tratasse o tema da sabedoria. Ele não está falando de filosofia, evidentemente, não é? Mas aí, por exemplo, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala de sabedoria deste mundo. Ele fala, se os príncipes deste mundo tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória, né? Então hoje São Tiago contrapõe a rivalidade que persegue o ser humano, mesmo o ser humano fiel, crente, não é? Então está sujeito, muitas vezes está num ambiente de rivalidades, não, até contra gosto, não é? Mas vai estar numa situação, e é pior e é incrível quando se dá no seio da comunidade religiosa, rivalidade, inveja, competição. Então São Tiago diz, não, então a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto. E aí ele nos apresenta as qualidades dessa sabedoria. Ela é pacífica, modesta, conciliadora, cheia de sabedoria e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. E fecha a questão, o fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Então, é uma grande atividade da sabedoria e do mestre cristão promover a paz, não é? Que é fruto da justiça. Então, muito oportuno isso. Conversa com a nossa primeira leitura, o Salmo 18, que é um hino de sabedoria, né? Um hino à Torá, e a segunda parte desse salmo, muito pequeno, esse hino, apenas 8 versículos, ele pede o perdão dos pecados e assim conclui que Deus acolha o seu hino. O nosso evangelho, meus irmãos, é um evangelho longo, se tratando de Marcos, não é? E, inclusive, a narrativa de Marcos traz um diálogo que não está nem em Mateus nem em Lucas. Nosso Senhor desce do monte, a transfiguração, e chega lá embaixo aquela situação, e era um pai que levava aos discípulos seu filho que sofria desde criancinha com uma perturbação, uma possessão, não é?
E sempre, via de regra, o demônio, ele faz mal físico à pessoa possessa. Mas era interessante que os discípulos não conseguiam resolver essa situação, eles que tinham vindo também da missão, não é? Que tinham feito tantos exorcismos. E nosso Senhor lá na frente, lá no final, vai dizer respondendo ao pai daquela criança, um elemento que não pode faltar, a confiança em Deus, não é? Está aí pela palavra oração. Não podemos perder a confiança em Deus. Então, meus irmãos, rezemos pela comunidade, rezemos pela comunidade dos fiéis, rezemos pelos os religiosos consagrados, e para que todos nós, ouvindo o chamamento do Senhor, busquemos, interessemos cada vez mais por essa vida de perfeição junto ao Senhor, assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.